Fala galera, tudo bem com vocês? No vlog de hoje, estou visitando o escritório de uns clientes meus, que eles rodam Direct Response White e já faturaram mais de 30 milhões de reais no Brasil, rodando com experts, com ofertas 100% White, tá? Eles têm um escritório físico aqui em Floripa, tem mais de 15 colaboradores e vou mostrar para vocês, além de vocês conhecerem os sócios, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da operação deles, equipe de tráfego, equipe de copy, editor de vídeo. Vocês vão aprender como ter uma empresa de verdade, altamente escalável e altamente lucrativa. Eu vou bater aqui, ó. Aqui é a porta deles, já vou bater aqui, ó. Espera eles abrir. Olha aí, esse aqui é o Vitor Guiuso. Tamo aqui, Vitor, uns fones. E aí, beleza? Tudo certo? Ele é um dos sócios fundadores da empresa. Essa aqui é a empresa deles. Como é que pronuncia, Vitor? Goat Publisher. Goat Publisher. Esse aqui é o Vini, também um dos sócios fundadores. Prazer. Ele cuida mais da parte de copy. E essa daqui é a empresa deles. Olha só que legal. Ali tem a equipe mais sênior. Tem aqui. Tem a sala de reunião. Muito top. A gente tá passando aí por uma repaginação do escritório, por isso que... Vocês têm outra sala, né, também? Tem. Depois a gente vai lá ver se tem outra sala. Uma Vamos parte entrar. do time fica Na- remoto, Top. uma parte na outra sala. Essa aí é a minha sala. Essa aqui é a sala do Vitinho. Vitinho, qual é a sua função hoje na empresa? Hoje, tocar a equipe. Contratar... Você é meio que o CEO da empresa. Exato, CEO. Top. Então eu toco a equipe, vejo o que tá gargalando, o que tá funcionando, contratação, demissão, alinhamento de cultura, toda essa parte mais gerencial de gestão mesmo de pessoas. Top. E esse cara aqui, quem é? Esse aqui é o nosso 01 do tráfego. Zero no tráfego. E aí, tudo certo? Esse é o cara do dinheiro, ele imprime dinheiro. Ô, Matheus, Fala. o que é que tá dando certo hoje no tráfego? Olha, a gente escala, a gente começou com o básico, com 3.1, 5.1, 1.5 para CBO. começar de teste, CBO. Depois Me falaram que começamos, você é o rei da escala baiana. a gente começou com escala baiana também, aí já é no ABO. Legal. Começa com 1.51, vai duplicando os que vendem, os que estão com ROAS alto. Agora a gente começou com Bidcap, que foi a call do Thales, Boa. com o Alan Zord. Tá dando bom? Tá dando boa. Tô começando Mas já tá dando resultado. a aprender, mas já tá dando resultado, exatamente. Isso que é importante. E é basicamente E isso. aí a você gente... roda tudo que tá dando bom. Exatamente, Vai a gente testando. faz o que dá certo, exato. Isso é uma parada legal, galera, que vocês têm que saber que tanto o Facebook quanto o YouTube, ou qualquer outra fonte de tráfego, eles são cíclicos. Vai ter uma época que uma estratégia vai funcionar melhor, vai ter outra época que outra estratégia vai funcionar melhor. Entendeu? E vocês têm que estar sempre testando. E vocês não precisam rodar uma única estratégia. Vocês podem rodar várias estratégias simultaneamente, que é o que o Matheus falou aqui que ele está fazendo. Ele roda todos os tipos de estratégia e todas dão bom. Cada um tem seus benefícios e seus malefícios. Né? Então você tem que rodar múltiplas fontes de tráfego, múltiplas estratégias para poder sugar o máximo da sua oferta. A gente vai falar muito sobre isso aqui, porque, como eu falei para vocês no começo, eles já faturaram mais de 30 milhões de reais com uma única expert. E eu não sei com quantas ofertas eles fizeram isso, mas eu sei que eles espremem muito a oferta e conseguem rodar muito tempo com a mesma oferta. Eles vão contar como é que eles vão fazer isso. E, ô Vini, hoje qual é a sua função na empresa? Basicamente eu toco a parte de copy e resolvo também junto com o Vitor questões administrativas. Societária, né? Societárias. Legal. E, ô Vini, vamos conversar aqui ou vamos lá pra cima? Pra outra sala? Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima, Vamos. cara. Essa é outra sala. Vou sugar aqui, vou trazer muito conhecimento de vocês de como escalar no Direct Response ofertas white, tá? Vamos subir lá, vamos bater esse papo, como é que vocês conseguiram fazer esse resultado absurdo em tão pouco tempo, beleza? Bora. Vamos subir lá e aí depois a gente vem e volta para aqui e mostra o que é que cada um faz aqui, como é que faz, Fala como um é que vocês pouco do contrataram, time, como do que time, contrata, como é que como que organiza. ele gere, processo e tudo mais, né? É isso aí, porque isso é uma grande dor no mercado, Sim. né? Poucas pessoas param ali no certo faturamento porque não tem braço operacional, Sim. né? Se o cara quer trabalhar sozinho, ele e o sócio dele, ele vai ter um teto. Sim. Pode ser 100 mil, 50 mil, 200 mil. E eu não digo nem teto de faturamento, e sim talvez de tempo, né? Porque para tu sobreviver no jogo do longo prazo dentro desse mercado, tu precisa criar
uma empresa que tem previsibilidade. E para tu ter previsibilidade, tem que ter time, tem que ter processo, Exatamente. tem que ter uma máquina que gira ali e gere esse resultado. Né? Exatamente. E ontem eu falei isso na minha call, né, que isso é uma grande dor do mercado, que é falta de previsibilidade. Sim. E assim, em qualquer mercado, principalmente no digital, é impossível você ter uma previsibilidade 100%. Porém, com bons processos, uma boa equipe, você consegue diminuir o risco de não ter previsibilidade. Sim. Concorda comigo? Se Totalmente. fizer o que vocês vão ensinar, o que vocês fazem, eu acompanho o faturamento de vocês, o faturamento de vocês é muito estável. Dificilmente vocês dão uma caída muito grande de um mês para o outro. Né? E eu quero descobrir esse segredo também, porque a maioria das empresas da Peito que rodam Direct Response dá um pico em um mês, no outro mês cai, depois de 2 meses dá outro pico novo. Sim. Eu sei o motivo, mas eu quero que vocês falem. Vamos subir lá. Bora. E para ter esse resultado absurdo, eu tenho certeza que vocês não conseguiriam se vocês estivessem sozinhos. Né? Isso aqui que vocês fizeram, inclusive eu que ajudei vocês a tomar a decisão, esse é um ponto importante. Né? A maioria das empresas trabalham home office e eu queria saber quais as diferenças de ter equipe presencial, quais os benefícios e por que vocês decidiram fazer isso. Quem nos ajudou muito nessa decisão foi o Thales. A gente começou a crescer a empresa e a gente se viu num momento de tomada de decisão muito importante. Crescia home office ou montava um escritório, com uma estrutura física, contratações presenciais, enfim. Ele falou, cara, se vocês puderem, vão para o presencial, que isso pode não ser a maneira mais rápida e mais fácil de escalar a empresa, mas com certeza é a maneira mais consolidada. É a que vai levar o resultado para o longo prazo. E a gente pensou e a gente tomou essa decisão em conjunto de vir para o presencial e focar na maioria das contratações hoje são presenciais. A gente não contrata 100% presencial por causa da limitação da geografia, né? Então, de mão de obra qualificada. Exato, mão de obra qualificada, de pessoas sênior, não é difícil de encontrar onde a gente está hoje para o que a gente faz. Então, a gente abre mão disso para contratações de pessoas mais sêniores. Mas grande parte da equipe é presencial. E você acha que isso faz muita diferença? Isso faz total diferença. Presencial, a cultura da empresa é muito mais forte, é mais fácil de aplicar a cultura da empresa, é mais fácil de criar um ambiente onde todo mundo vai contribuir para o resultado, de criar realmente uma empresa, uma companhia de pessoas que buscam o mesmo resultado. E eu acredito que a velocidade de tanto uma decisão quanto de execução é muito maior, todo mundo presencial, né, do que home office. Porque, cara, home office, às vezes o cara tá ali focado fazendo o que ele tem que fazer, seja editando vídeo, seja... E aí surgiu uma tarefa e o cara só vai ver daqui a 3, 4 horas. Sim. E às vezes daqui a 3, 4 horas o gestor de tráfego já queria subir. Exato. Aquela mudança. Sim. Né? E aí meio que perde um pouco o time. Vocês concordam comigo? Sim. Eu acho que tem 2 fatores aí. Que o primeiro é a estrutura presencial e o segundo é um bom gerente de projeto. Boa. Essas 2 coisas alinhadas, tu ganha muita velocidade e assertividade. E a gente errou nessa contratação do gerente de projetos. Em 2 pontos. O primeiro, demorou demais para contratar um gerente de projetos e errou em contratar alguém muito sênior de outros mercados, né? A gente contratou o primeiro gerente de projetos aqui da empresa, era um cara que era tipo muito, muito sênior, tocou grandes projetos de grandes empresas e a gente contratou ele a hora que ele viu a nossa estrutura, viu os nossos processos, ele achou que ele ia entrar aqui e falar, pô, isso aqui é fácil, né? Eu já geri empresas muito maiores, mas ele viu que a quantidade de coisa que era para ser feita, em um curto espaço de tempo, ele falou, cara, não é tão simples assim. Eu achei que seria muito mais fácil. Por conta do momento de vida dele que ele se encontrava e o desafio que ele encontrou aqui dentro da empresa, ele acabou saindo, assim. Então, a gente contratou ele ficou 2 para 3 semanas e ele acabou saindo. E aí a gente se viu num novo problema, né? A gente contratou errado e a gente estava já adiando demais essa contratação. O cara trabalhou em implementação de aeroporto, o aeroporto aqui de Floripa. Empresa de extração de diamante na África do Sul, muito sênior. E aí, quando chegou numa empresa de Direct Response, ele... Peidou. É porque é o seguinte, cara, a empresa de Direct Response e digital como um todo, elas têm que ser muito ágeis. Exato. Tem que se adaptar e executar muito rápido. E a maioria desses caras, que são sêniores de empresas físicas, as coisas demoram mais para acontecer. Muita burocracia. Né? É muita burocracia, é um projeto, os caras desenham um projeto agora para ser executado daqui a 6 meses,
Então, é uma coisa mais lenta. Uhum. Então, esse modelo que é o digital como um todo, principalmente o Direct Response, que é um modelo ágil, nem todo mundo aguenta. Exato. É que não é um projeto de começo, meio e fim. É uma coisa cíclica. Cíclica, nunca para. Então, nesse mercado tradicional, o cara tá muito acostumado a vamos fazer uma call, vamos jogar as ideias ali, daí destrincha aquilo, faz etapas do projeto, etc. Aqui, cara, a gente sai, eu e o Vitor, a gente tem esse costume de pegar, sair para fumar um charuto, para pensar nas coisas da empresa. Para dar uns Dali tiros. sai alguma coisa, exato. Dali sai alguma coisa, o gerente de projeto, a gente tenta sempre levar ele junto para esses momentos. No mesmo dia à noite, as coisas já estão tudo destrinchadas dentro do ClickUp, o time já No outro dia já está fazendo e executando. Com prazo curto Se pá, na outra pressão. semana já está no ar. Exato. Ou Então, na time, mesma semana. É time. E isso numa empresa grande, tradicional, mano, um projeto para sair do papel é 3 meses. Sim. E aí, geralmente, são várias equipes que se conversam, e aí ter empresa presencial com todo mundo junto, acelera a execução da parada. Sim. Porque imagina se tivesse o que vocês fazem aqui, já a gente vai falar, se tivesse um cara lá no Nordeste, outro cara lá em Hong Kong, em 12 horas de arete. Não tem o mesmo... Ia demorar um pouco para executar as paradas e quem executa mais rápido, bem feito aqui no digital, tem mais sucesso. Mas vamos falar aqui da equipe aqui. Hoje um dos nossos copies, ele mora em Portugal e é o limite, assim. O limite, que é Em 3, relação 4 ao horas fuso, a mais. Exato, é o limite. Mais do que isso, já começaria a atrapalhar na operação, Sim. no contato, tanto para fazer uma call. Só do cara estar lá, de ele não estar aqui presencial no escritório, já tem Uma fricção. Exato. A gente precisa de um esforço a mais para que ele esteja na mesma frequência, sabe? Sim. Exato. É um gasto de energia tanto dele quanto de vocês, Sim. comparado com o cara que está presencialmente. Exato. Sim. Né? Mas eu acredito que o nível de senioridade dele, de conhecimento dele, compensa essa ausência do presencial. Sim. Né? Então, show de bola. E aqui, vamos começar aqui, apresentando aqui, né? Eu já falei aqui do Mateusão. O que é que o Matheus faz? Ele é o gestor de tráfego. E uma coisa legal, Vitor, eu lembro que quando vocês começaram a empresa, quando eu conheci vocês, há mais de um ano atrás, você que era o cara do tráfego. Sim. E hoje você quase não toca mais. Não. Faz mais nada. Só analisa. Olha as métricas. conversa. Mas quem faz tudo Só ele. é o Mateusão. Exato. Galera, vocês têm que aprender a fazer isso. A delegar as paradas. Sim. E delegar bem feito, não delargar. Exatamente. Porque uma coisa, a maioria da galera delarga. Pega a função, passa pro cara e esquece, nunca mais olha. Não, é delegar e acompanhar. Sim. E otimizar, trocar ideia, ter reunião. Isso é um grande diferencial para qualquer empresa que escala muito. A função de um líder é delegar certo, e isso é difícil. Para as pessoas certas. Para as pessoas certas, mas isso é difícil e a pessoa às vezes ela não entende. Pô, eu deleguei e o resultado daquilo que eu deleguei não era o que eu esperava. E aí coloca a culpa no colaborador. A Sim. culpa, na verdade, é do líder. Do de líder. como tu delegou, Exatamente. de como tu treinou, de como tu direcionou aquela Como pessoa. você escolheu aquela pessoa. Também. É que o trabalho do líder, ele não termina quando delega, ele começa quando delega. Exatamente. Então, tu tem que ficar ali para dar contenção pro time, qualquer coisa que o time precisar, tu é o ponto de referência, para ajudar, para resolver qualquer problema. Sim. Exatamente. E o Vitor, tem uma parada que é uma grande crença do mercado, principalmente quando o cara é gestor de tráfego ou copywriter, o cara tem uma crença que ninguém vai ser melhor do que ele. Que ele é o bambambam, que ele faz e acontece, que se ele delegar não vai ficar bom. O que você acha sobre isso? Eu não concordo nem um pouco. Na verdade, aqui, como eu falei para ele, pegar o exemplo dele aqui, né? Ele é um cara zerado. Né? A gente contratou ele não sabia nem o que era marketing digital. E eu sempre falei, a primeira coisa que eu falei para ele, cara, eu vou te contratar e eu vou te treinar para tu ser muito melhor do que eu nessa função. Mas muito. Tu tem que ser muito melhor do que eu. Porque senão não faz sentido nenhum. Então, zero ego. Primeira coisa, zero ego. Tu não pode ter ego de tipo, o cara te passar em conhecimento, questão técnica, nada disso. E daí já pega um gancho da cultura da empresa. Né? Exato. Uma das coisas que a gente fala bastante é a questão do aprendizado sem ego. Independente do teu nível de senioridade, se o cara tá abaixo de ti, acima de ti, cara, tu tem algo para aprender com aquele cara ali, entendeu? Não pode deixar o ego te impedir de evoluir. O ego é uma das coisas que mais trava o pessoal e nesse mercado o ego é muito forte, né? Então, como a gente havia falado, cara, ele é um exemplo prático de como as coisas funcionam. Se tu realmente acreditar na pessoa, delegar certo, treinar ela, dá resultado. Hoje ele é um cara que gere milhões em tráfego
por mês, né? Legal, Então- legal, top. E com quem vocês aprenderam isso? A pegar a pessoa do zero e treinar? Cara, grande parte foi por causa que o Thales nos disse, né? A gente trocando ideia, conversando sobre. Boa parte do que a gente aplica hoje veio muito do Thales, dos insights que ele nos passou. Então a gente, é muito grato a ter ele aqui muito próximo da operação, assim como conselheiro também da operação, a gente sempre está trocando ideia e ele ajuda demais nessa parte estrutural de empresa e tudo mais. Isso é a parada que o Vitor falou, eu falo muito para os meus clientes, porque geralmente quando você vai contratar, né, a galera do mercado, vai contratar copy de ads, gestor de tráfego e editor de vídeo, a galera gosta de contratar sênior. E tá tudo bem, contratar um sênior às vezes tampa um buraco ali rápido, mas pensando em longo prazo, que é o pensamento deles, vale muito a pena você fazer igual fizeram com o Matheus, né? Pegou um cara do zero, que tinha os valores da empresa, que ele já tinha um potencial ali, que o Vitor identificou, e treinou ele certo, e delegou certo. E é só questão de tempo, quando você pega tudo isso, né? Pega uma pessoa com os valores, com um potencial cognitivo, você treina bem, é só questão de tempo ela ficar melhor do que você. E por que ela vai ficar melhor do que você? Não é porque ela é mais inteligente que você, é porque ela só vai fazer isso. Ela vai se tornar especialista disso. E você que é o CEO, você que é o fundador, você começa a olhar para outras coisas que são tão importantes ou até mais do que o tráfego. Que é cuidar de pessoas, continuar achando pessoas boas, treinando, fazendo network, fazendo benchmark no mercado, que na minha opinião uma das coisas mais importantes do mercado é saber o que está acontecendo, tá? Mas beleza, tem um Mateusão aqui, que é do tráfego, que se pegaram do zero, formaram. Isso. Quem é esse brabo aqui? Esse é o Lucas, é quem toca toda a parte operacional e de tecnologia aqui da empresa. Legal. Também é uma contratação do zero. Do zero também, que Outra legal. pessoa que está em treinamento, mesma coisa. Então vocês vão ver que grande parte do time a gente pega do zero, treina, e aí, cara, dentro de 6 meses a pessoa já é pleno, no mínimo. Já um pleno com os valores e do jeito de vocês. Exato. Porque quando geralmente a galera contrata pleno e sênior do mercado, vem cheio de vício das empresas antigas. Sim. Né? Isso é um grande problema que eu vejo no mercado. E isso é uma grande vantagem para quem contrata um júnior que não sabe do mercado. Uhum. Você contrata pelo potencial e pelos valores e você treina a habilidade. Exato. Porque quase todas as habilidades numa empresa de direct response são treináveis, quase todas. Acho que a mais difícil para treinar é copy de VSL. Demora-se um tempo e precisa de um XP grande para treinar do zero. Dá também. Dá. Dá também, mas é mais difícil. Mas copy de ads é totalmente treinável do zero. A gente tem aqui dentro da empresa uma copy que entrou como júnior e hoje é copy de VSL e a gente que treinou. Então tem Top. como. Dentro Top. de menos de um ano. Top. Menos Não, de um é ano. possível. Dá mais trabalho, Mas a pessoa tem demora que querer mais muito. tempo. Você tem que treinar muito. Então, tu tem que se esforçar muito, mas a outra parte tem que querer muito. Às vezes até mais do que tu tá colocando de esforço ali em cima Legal, dela. legal. E aqui a gente tem o quê? Os caras que Que é fazem o- o quê? Parte de edição. Então, desse lado aqui é o Igor, editor de VSL. Legal. Ali o João, editor de VSL e líder da edição. E de lá é os editores de anúncio. Aqui é tudo editor. Tudo editor. Cara. E vocês têm mais editor ou são vocês A quatro? gente tá contratando mais um. Tá. E por que vocês têm tanto editor e por que é importante? Porque a gente produz muito. Então, O que é produzir muito? a gente testa muito. Então, para testar muito, a gente precisa produzir muito. Produzir muito VSL, lead, anúncio e tudo que envolve o Direct Response. Hoje vocês testam quantas VSL por mês, quantas leads e mais ou menos quantos criativos? A gente testa em torno de 6 a 8 leads por mês. Certo? A gente testa umas 4 ofertas por mês. Ofertas novas? Diferentes, Novas. Diferentes, Tá. novas. Pode ser modelada da nossa mesma, que já está funcionando, mas são novas. Tentar bater o controle. Exato, bater controle. Sim. E a gente testa em média 150 criativos por mês, ou 200. De 150 a 200. Vai depender muito do mês, Legal. da escala, das variações, enfim, 5 criativos por dia. mais às vezes. 5 Vai a 10. depender. Entendi. Legal. E qual a importância na empresa do Direct Response, e essa eu quero que o Vini fale, qual a importância de testar tanto? Cara, basicamente o teste é o que vai manter tua empresa viva. Por quê? Porque no Direct Response tudo tem um prazo de validade, já nasce com um prazo de validade. Então se tu não ficar testando e renovando aquilo que já funcionou para ganhar de ti mesmo e etc.,
uma hora tu vai morrer. E aí volta naquilo que tu falou. Pô, muita empresa de direct response, o cara cresce e aí tem uma queda, tem um pico de faturamento e uma queda de faturamento. O que faz tu ter constância é o teste, entendeu? O teste, e aí tem muita gente que acha, olha pro teste como um gasto, porque, pô, a maioria dos anúncios que a gente testa Não é funciona. uma performance. A maioria das VSLs, a Exato. maioria das leads, a maioria de Esse tudo. é o normal, só que, cara, uma coisa que tu acerta ali, paga tudo, Todo dá prejuízo. um lucro absurdo, entendeu? Sim. Exato. Então, o teste é basicamente o oxigênio da empresa. É Top. o que vai te dar caixa, é o que vai te dar previsibilidade. Então vocês acreditam que um dos grandes motivos de sucesso de vocês, da, entre aspas, previsibilidade e da constância de vocês, é a quantidade de testes que vocês fazem? Sim. Vocês acreditam que sim? É a gente jogar o jogo da probabilidade. Boa. Entendeu? E Então, hoje, olhando a probabilidade, você falou, a cada 100 criativos que você testa, quantos você acerta mais ou menos? a cada 100 criativos que a gente testa, a gente acerta um que escala 1 milhão. E que escala 100 mil, você acerta quantos? 5? Mas dentro de 100 criativos, a gente, uns 15. Os 15 dá para aproveitar, É. para ter um Isso. ROI legal. Isso, Né? Não vai ser um criativo aí da ROI de 3, que fala 1 milhão, isso. mas dá para, legal, uma taxa de assertividade de 15%. É. E é probabilidade. Então, se Isso, exato. quer acertar 40, 50, tem que aumentar muito mais. E esses né? testes, por exemplo, testou 100 anúncios. Desses 100 anúncios, 15 saíram dessa primeira fase de teste. Desses 15, a gente já começa a fazer variação. E desse de 1 milhão, a gente faz, variação infinita. E a gente entendeu? busca entender o que está funcionando. Para Legal. replicar, para aumentar a nossa taxa de assertividade e sempre buscar, com menos, fazer mais, né? A gente não produz menos, mas a gente tenta aumentar a taxa de assertividade para que a gente consiga lucrar cada vez mais. E aqui na operação a gente trabalha no jogo do lucro. Então o nosso ROAS é alto, a gente poderia fazer muito, muito mais faturamento. Mas como a gente joga o jogo do lucro, da geração de caixa, a gente preza pelo ROAS. Então vai ver ali, se a gente mostrar números, a gente fala de ROAS de 2.2, 2.4, Legal. com um lucro líquido aí acima dos 30%. Legal. Isso é uma parada bem legal, né, o Vitor e Vini, que vocês sabem que dá para faturar mais, só que quando você escalar mais, né, quando você fatura mais, automaticamente os criativos da VCL, o tempo de vida dele diminui mais rápido. Sim, Então, às vezes, não vale a pena sim. escalar mais, né? Então, você tem que definir ali o seu ROI mínimo, que você permite escalar, porque sempre vai dar para escalar mais. Sempre. Só que sua oferta vai morrer mais rápido. Então, você tem que saber essa média que o máximo você pode escalar, tá? Porque quanto mais você coloca de ads diário naquele criativo, naquela oferta, mais rápido ele vai morrer, tá? Aí você precisa ou ter uma equipe igual a eles que fica renovando, tanto criativo quanto lead quanto oferta, para aumentar o tempo de vida útil dele, ou você sabe que vai morrer, tá? E isso é um dos grandes motivos que a galera quebra. Uhum. A galera não tem a consciência que vocês têm, que tem que testar muito assim. Eu conheci ninguém que roda a mesma oferta há 1 ano, não mexe nela e roda um criativo no mês todo, e não troca. Muita gente faz isso. Muita gente não Uma sabe hora vai parar de a importância faturar. de testar muito quanto vocês, tá? E aí, vamos lá. Voltando aqui nos editores. Temos ali 2 editores de ads, certo? Isso, 2 de ads. Tem mais algum? Não. Home office? Não. Só eles 2. Só. E eles 2, eles respondem a quantos copywriters? Quantos copies de ads para 2 editores? 2 copies de ads. 2 copies de ads para 2 editores. Isso. E aí, é o mesmo squad ou tem um squad e um copy de ads e um Não, editor? a gente não trabalha com squad aqui. Tá, como é que vocês trabalham? A gente trabalha com equipe no geral mesmo. No geral. Então, os copies produzem para vários nichos, várias ofertas. Eles também ambos editam para vários nichos, várias ofertas. E assim vai. A gente já testou fazer squad, mas a gente viu que assim, dentro da nossa empresa, funciona melhor. Legal. E aí, basicamente, o copy de ads, como é que é o processo? Copy de ads escreve a copy, sobe lá no gerenciador de tarefa de vocês, né? Isso. E aí, o editor que estiver disponível pega. Não, a gente faz da seguinte maneira. O copy de ads, ele escreve a copy, passa pela revisão, aprovando, vai para expert. Quem é que revisa a copy?
Aí é o líder do copy. Que é hoje é quem? É ele ou a... Geralmente o dono da oferta revisa. Isso. Tá, entendi. É ele ou a outra... Quem escreveu a VSL? Isso. Entendi. Legal. Então ou é o Vini ou é a nossa outra copywriter, Aham. que é copywriter Legal. de VSL. E aí vai para expert gravar, gravando, já vai para edição, e aí o líder de edição divide as tarefas Entendi. com eles. Legal. Foda. Muito foda. E a galera de VSL, como é que eles trabalham? Eles pegam uma VSL e dividem a VSL. Isso aí eu acredito que vocês nunca viram. Um editor não edita uma VSL toda sozinho. Então o que a gente faz aqui? Hoje a gente está com 2 editores de VSL, certo? Eles pegam uma VSL de 40 minutos e cada um edita metade. Legal. E aí cada um, dependendo das variações de lead, edita uma lead, a outra. Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma oferta, a gente faz com pelo menos 3 leads. Então, Já pra sair. já para sair, exato. E aí, além de eles editarem, por exemplo, 20 minutos um e 20 minutos outro do corpo da VSL, cada um pega uma lead, edita ali, e aí a gente vai testando. Então a gente também testa bastante variação de edição. E Não aqui- só nos criativos, mas nas VSLs. E aqui é mais um sinal de que do time presencial, da cultura forte, etc., porque isso partiu deles. Uhum. Foi um teste que eles quiseram fazer. Eles viram que, pô, se o mesmo editor vai editar aqueles 40 minutos, acaba tendo alguns picos de... Aqui o cara editou muito bem, aqui ele teve uma queda, aqui ele editou muito bem. Se tu pega os dois e junta o trabalho dos dois, não cai a qualidade, entendeu? Sim. Então Legal. eles quiseram fazer esse teste, trouxeram pra gente e validou. Deu bom. Exato, e essa é a importância de ter um bom time. E além disso, do resultado... Imagina se tivesse... Tá um do lado do outro, cara. Aqui, ó. Tá um do lado do outro. Imagina se tivesse home office. Não tem saído isso. Não. Não Não tem essa ideia. conexão, Não tem essa conexão. troca, né, direta. E além disso, do resultado, também tem a questão de agilidade. Hoje a gente consegue editar uma VSL de 40 minutos em 4 dias. Caraca. Um editor não vai fazer isso. Então demora 10 Não dias na pra fazer qualidade que a gente faz uma edição muito, muito acima do mercado. Pode Top, ter certeza. top. E uma pergunta que a galera sempre pergunta. Não dá pra mostrar, mas... E uma dúvida. Os seus editores de VSL e de copy de ads, vocês pegaram eles prontos ou vocês formaram? Tá vendo todos esses 4 editores aqui? Ah, Ninguém editava. ninguém editava? Ninguém editava. Se ensinaram do zero? Do zero. Vocês são pica mesmo, hein? Caraca. Ninguém editava. Tá, e como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês ensinam a edição do zero? A gente tinha um outro colaborador na empresa, que não tá mais com a gente. Ele já editava, ele foi o primeiro Sim. cara. E aí a gente treinou ele, a gente mesmo Mas treinou não é ele. dentro do Isso. mercado. A gente mesmo treinou E ele pra para aprender DR. aprender DR do nosso modelo, Sim. do nosso modo de edição. Legal. Então, basicamente, principalmente eu, que tinha mais um pouco dessa cabeça de editor, eu treinei ele, tipo, cara, tu tem que fazer isso, fazer assim e tal. Os hackzinhos. Exato. de- E aí, ele passou isso pra frente. E eu também fiquei muito em cima. Tipo, vocês Então, fizeram um treinamento interno. Exato. Que foda, cara. E aí a gente contratou depois o João aqui, ele foi a segunda contratação. Cara, ele nunca tinha aberto um editor de vídeo. Photoshop. Nunca, nada. Nenhum Premiere, Trabalhava em CapCut. escritório de contabilidade. Exato. E aí o que a gente fez? Em menos de um mês ele estava editando Creative e VSL. Num nível já Foda. de júnior para Júnior pra pleno. Caraca, foda. E aí, E aí, só que o controle de qualidade, que era nessa época, passava por mim, era muito alto. Então eu bati ali, cara, tem que botar isso, tem que tirar isso, tem que melhorar aqui. Era um trabalho difícil, porque era muito operacional. Sim. Foi muito esforço, só que agora a gente colheu o resultado, entendeu? Então agora o time se toca sozinho, a gente já tem processos, playbook, o próprio líder de edição aqui já consegue Revisar. formar um cara Legal. muito rápido. Rápido. Em menos de um mês a gente forma um cara que nunca abriu um CapCut, Premiere ou qualquer tipo de editor de vídeo, a já editar num nível bem Foda, alto. cara. Cara, que conhecimento absurdo. Poucas empresas fazem isso, cara. Poucas empresas fazem isso. A maioria do mercado contrata um cara que já é do mercado, pleno Sim. sênior. Alguns poucos pegam um cara que já é editor de um mercado ou outro, né? E já sabe editar e ensina os hacks do Direct Response. Só fazer o que vocês fazem, pega o cara do zero e transforma o cara editor, ensina DR. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo. Nessa escala que Com vocês estão fazendo, velocidade e qualidade. nunca vi, cara. Nunca vi ninguém que faz isso. Eu vejo muito nego que pega, e eu ensino isso.
Pegar um editor, o cara já é editor, já tem habilidade de edição, que trabalha em algum mercado alternativo, Sim. e ensina DR pra ele, esse cara vai dar bom. Mas fazer o que vocês fazem, eu nunca vi. Sinceramente, parabéns. E eu não sabia, tá? Não? Não sabia. Cara, a gente... Eu acho que uma das Porque diferenciais da operação... o que eu ensinei pra vocês foi fazer o método que eu ensino. Sim. E vocês evoluíram pra caralho. É. Vocês inovaram e vocês sofisticaram a parada. Exato. Muito foda, cara. Um diferencial é como a gente treina. Sim. Eu acredito, cara, que a gente treina assim o pessoal, não só na parte de edição, de todos os outros setores da empresa. Legal. É muito bem e muito rápido. Legal. Entendeu? Então a gente Foda. consegue formar alguém do zero a já entregar resultado muito rápido e com muita qualidade. Foda. Por causa de processos e também o nível de qualidade. Aqui a gente tem um valor que é a régua de elite, então a gente bate muito no O pessoal. que significa GOAT? GOAT é greatest of all time, então o melhor de todos os tempos. Tá, porra, aí sim, viu? Por isso que é o nosso nível de Ó, qualidade. já vou falar assim, ó. é- No nicho de vocês, que eu não vou falar, vocês estão entre o top 3 do Brasil, tá? Na Page vocês são top 1 desse nicho, mas eu sei que no Brasil tem outros caras do seu nicho de vocês que são grandes também, não sei o faturamento deles, mas vocês estão no top 3 do Brasil no nicho de vocês. É. Fácil. Eu Vocês acho que sabem direct disso. response é 0,1. Não de sei. lucro. É de lucro, eu acho que vocês são 0,1. De faturamento eu não sei, porque os outros experts Também tem. tem um volume, isso é uma parada legal também, né? Tem muito expert e tem muito seguidor, Aham. e os experts de vocês não tem seguidor Não, e não, fatura não. pra caralho. Não. É foda. 100% de DR. DR, De né? DR real. É porque assim, ó, os experts são correntes de vocês, eles rodam DR e fazem lançamento também. E vocês Sim, fazem só DR. exato. Eu tenho certeza que lucro vocês lucram mais. Muito mais, Muito. né? Então, muito foda, cara. Eu não sabia dessa parte da edição. Eu sabia que vocês formavam editor, mas não sabia que vocês formavam a edição também. Isso é muito foda. É. Cara, você tem que abrir uma mentoria disso. Eu vou abrir uma mentoria Quem pra você, sabe? pra você ensinar meus clientes a fazer isso. Cara, eu vou falar uma coisa. Do jeito que a gente edita, ninguém edita no mercado. Eu sei disso. Eu já vi os anúncios de vocês, é muito foda, tá? Isso. Muito foda. Entre outras coisas aí que a gente não pode abrir. Pô, tem que abrir a mentoria. Vou encher seu saco. Galera, sigam o Vitor lá. O Vini ainda é low profile. O Vitor tá começando a postar algumas coisas. Porque o Vini é copywriter de VSL. Então ele se tranca na caverna Exato. e ele desaparece. É muito Venvance Eu mando mensagem pra ele 10 horas da manhã, ele só me responde 8 horas da noite. Porque ele entra em ultrafoco. O Vitor, como ele é o CEO da empresa, ele tem que estar sempre online, tá sempre olhando as coisas. Então ele me responde mais e ele tá postando conteúdo. Então, galera, sigam o Vitor aqui no Instagram, que tá aqui embaixo, e enche o saco dele pra ele abrir uma mentoria, pra ele ensinar isso. Porque esse conhecimento aqui, primeiro que quase ninguém faz. Se alguém faz, eu não sei. Tá? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Nunca vi também. Nunca vi. Do jeito que vocês estão fazendo aqui, que vocês explicaram, nunca vi ninguém fazer. Nunca vi. Então, cara, sigam Isso o é Vitor. replicável, né? Isso é replicável. Tudo é replicável. Nós mesmos replicamos. Sim, isso é replicável. Cara, tudo é replicável. Igual eu falei pra vocês. Eu acredito fielmente que esse modelo que vocês fazem, pegar as pessoas e formar, é um modelo mais sustentável a longo prazo. Sim. Mais sustentável. Tu é prova disso, né? Porque tu sabe da nossa Sim. operação. Olha a previsibilidade que a gente tem. Sim. E com alta margem que vocês E têm. a gente tem margem, e quando, por exemplo, esse mês é um mês difícil, fevereiro, mês menor, muita feriado, enfim. A gente estava correndo atrás da nossa meta mensal. A gente consegue apertar por conta do time, por conta da operação, consegue apertar e bater a meta sem sacrificar a margem. Diferente de muitas empresas aí do DR, entendeu? Legal, legal. Bora lá conhecer os copos? Bora Eu lá. tô ansioso. Bora lá. Porque, na minha opinião, copy é 80-20 do Direct Response. E eu quero sugar o Vinícius disso. Vai gerar um problema aí pra nós. Não, cara. Vai não. Bora lá. Vai nada. Tudo é importante. A edição é importante pra caralho. Principalmente cada vez mais a edição tá ficando mais importante. Tráfego é importante também. Mas se é uma copy boa, não adianta ter a melhor edição e nem o melhor tráfego. Exato. Tudo começa pela copy. Aí, galera, chegamos aqui na sala deles de cima. Quem é que fica aqui? Aqui é um estúdio e aqui é o time Quem de vocês copy. fazem as gravações? Exato. Com os experts. Isso. Legal. E quantas vezes o expert grava por semana? Todo dia. Todo dia, basicamente? Todo dia. Legal. E aqui? É o time de copy. Fica time de copo. A gente tem um copo presencial. Os outros dois, eles estão remoto, mas a gente tem a estrutura aqui para quando eles vêm para o escritório, eventualmente. É híbrido, então?
Não, é mais home office do que presencial. tá. Eles vêm de viagem, né? Portugal, e a outra não é aqui do estado, mas aí quando a gente traz eles para cá, a gente tem a estrutura. Legal. E aí basicamente esse foi um aprendizado também em relação a ter um escritório físico, que inicialmente copy, e editores, e tráfego e tal, era tudo lá embaixo. Aqui em cima era só estúdio. E, cara, não dava certo porque o copy precisa ficar na caverna e ter Sem barulho. Exato. Aí, às vezes o pessoal tava revisando uma VSL junto ali, os editores, para todos eles verem as coisas, e não dava certo. Aí a gente trouxe para cá, aqui fica um copy, ali é um estúdio e aqui é a minha sala. Isso. Legal. Aqui é a sua sala. Geralmente o Vitor fica lá embaixo. Isso, a sala do Vitor é lá. Eu fico E aqui lá. fica o Vini. Isso, na caverna dele. Legal. É aqui que ele se esconde. Ele fecha a porta aqui, Isso. Exato. fecha ali Exato. e eles aparecem. Desliga o celular, né? Vini e Vitor, vocês já deram muito conhecimento pra gente lá embaixo com a equipe de vocês. E agora eu queria conhecer um pouco da história de vocês. Como é que vocês começaram no digital? Como é que vocês conheceram? Como é que surgiu a atual empresa de vocês? Fala um pouquinho sobre isso. A gente se conhece desde a escola, então a gente estudou junto e a gente se conhece há muitos anos. A gente começou no digital basicamente juntos, lá em 2018, com dropshipping. A gente já teve empresa, já fez de tudo, lançamento, prestou serviço, enfim, afiliado. E aí, meados de 2024, o Vini teve uma ideia de fazer uma oferta de marketing direto. E aí a gente conversou, ele me chamou, a gente conversou e a gente encabeçou o projeto e pensou, cara, principalmente isso partiu dele, né? Como que a gente consegue entrar no mercado e numa oferta já fazer uma boa grana, já faturar alto e a partir daí já começar a escalar, né? E a gente queria minimizar o risco, basicamente mais ou menos isso, minimizar o risco, aumentar a nossa chance de retorno, né? E aí ele resolveu pegar a mentoria do Filemão para fazer oferta juntos, né? A gente já tinha o que ia ser a oferta, a ideia central da oferta, quem a gente ia modelar, a gente já tinha tudo isso. A gente só pegou a mentoria do Filemão para potencializar isso e aumentar a nossa chance de acerto. E no fim deu muito certo. Na primeira oferta que a gente lançou, já escalou múltiplos 8 dígitos e a gente continua rodando ela com certas mudanças, né, na oferta. Não é a mesma oferta lá de 2024, mas é basicamente a mesma oferta, com o mesmo produto, para o mesmo nicho, mesmo público, enfim. Com otimizações. Com otimizações, como a gente já falou para vocês aqui, que a gente sempre faz mensalmente ali, otimização na oferta, na lead e tráfego, enfim. Então, é possível vender por muito tempo e fazer muita grana com a mesma oferta. Sim, é possível. Basta fazer essas mudanças, esses milhares de testes que vocês fazem mensalmente. Exato. Certo? Tem muita gente que acha que tem que ficar criando oferta. Mas não, galera, vocês não precisam criar ofertas desesperadamente para ter lucro e escalar. O maior erro é criar várias ofertas para diferentes públicos, diferentes nichos, com diferentes mecanismos. Então, ali, tu não está testando várias ofertas e jogando o jogo da probabilidade que a gente falou para você. Porque você vai testar uma oferta muito diferente da outra e tu não vai conseguir otimizar isso para ver se tu está indo para o lado certo ou errado. Então, se tu vai criar ofertas para testar e acertar, tu tem que criar oferta para o mesmo público, mesmo nicho, e que os mecanismos únicos ali da oferta sejam parecidos. Por que fazer isso? Porque é mais fácil para a equipe? Sim. Mais fácil para a equipe. Tu joga no jogo da probabilidade. Se tu lateraliza demais, tu não tá jogando o jogo da probabilidade. Porque cada nova oferta é um novo início de teste, entendeu? Então, tu não finaliza o teu teste. Então, basicamente, eu quero testar 10 ofertas. Não é 10 ofertas aleatórias. Tem que ser 10 ofertas para o mesmo nicho, mesmo público, com mecanismos parecidos. Entende? Entendi. Legal. E, Vinícius, eu queria saber de você, isso é uma dúvida de muita gente, tá? Que quer entrar para o Direct Response ou que já está no Direct Response. Cara, quais são as partes principais para fazer uma boa VSL? Cara, a
primeira coisa é uma boa pesquisa. Porque, assim, não adianta querer chegar aqui e falar, não, a gente pega, abre um docs em branco e aí a gente recebe uma mensagem divina e faz uma VSL de múltiplos 9 dígitos. Não. Cara, precisa olhar o mercado, precisa olhar o que está funcionando, precisa pegar a VSL do amiguinho, estudar ela e modelar ela. Esse é o jogo, entendeu? Uma vez a gente ouviu de um grande player do mercado que era don't hate the player, hate the game. Esse é o jogo, entendeu? O jogo, tu não vai pegar a oferta do cara e vai copiar, clonar a oferta do cara. Mas tu precisa... Vamos supor aqui, eu vou rodar uma oferta num nicho, sei lá, diabetes. Cara, tu vai pegar, tu vai ver o que está escalando em diabetes, tu vai ver o que está funcionando, quais são os mecanismos, qual é o formato, como que está sendo gravada a VSL, editada, etc. Então, a pesquisa, ela é, 80% do trabalho ali, entendeu? Na hora que tu senta para montar a copy, tu já fez 80% do trabalho, porque tu fez a pesquisa. Então, basicamente isso. O mais importante é a pesquisa. Exato. E depois da pesquisa, o que é que tem que ser feito? Cara, depois de fazer uma boa pesquisa, tu precisa saber montar a VSL, tu precisa saber o que precisa ter em cada bloco dela ali, identificar através da tua pesquisa os elementos principais de cada bloco que está funcionando no mercado, e aí tu vai montar a VSL, porque ao contrário do que muita gente fala, tu não escreve uma VSL, tu monta uma VSL. Então tu pega vários elementos que estão funcionando, junta ali na tua VSL e testa. Então, Vini, o mais importante para fazer uma boa VSL é fazer uma boa pesquisa e estruturar bem os blocos. Exato. É isso, né? Show de bola, galera. Aprenda isso, só com isso aí você já vai conseguir um bom resultado. E galera, eu queria saber, ali, vocês começaram, né, sobre esse Direct Response em meados de 2024, e é só vocês dois. Sim. Era você, o Vini de copy e o Vitor de tráfego, e aí acredito que cada um fazia uma parte de edição, sim, de landing page, vocês se viravam, contratavam os freela, né? Sim. E aí quando vocês acertaram, qual foi o pensamento de vocês? Vocês já tinham um pensamento em montar a equipe ou não? Vocês foram se desenvolvendo? Qual foi a primeira pessoa? O que é que passava na cabeça de vocês quando vocês começaram a escalar? Logo que a gente acertou, a gente já contratou um editor de vídeo. Tá, antes quem editava os vídeos? Era você ou era o Vini? Cara, eu... No começo, logo no começo ali. Bem no começo, a primeira VSL a gente pegou Freela. Freela. E os ads, quem editava? E anúncio, se eu não me engano, a gente chegou a editar alguma Uma coisa, meia mas dúzia como a de gente anúncios. acertou muito rápido, a gente já logo contratou o editor. Quando vocês falam acertar muito rápido, foi o quê? No primeiro mês vocês faturaram quanto? No primeiro mês a gente empatou, né? Levou Certo. 3 meses pra gente realmente escalar e ter lucro. Mas com esse dinheiro que a gente já estava tendo um fluxo de caixa, a gente já contratou equipe. Que foi o primeiro, a contratação da empresa foi um editor de vídeo. Entendeu? Que foi o cara que você falou lá embaixo. Isso. Que ele já tinha experiência em edição de vídeo e você Já. ensinou pra ele o DR. Exato. Legal. E aí a gente faturou no primeiro mês em torno de 70 mil, eu acredito. Legal. No segundo mês 100, 300, 500 e aí foi, né? E em janeiro, vocês lembram quando é que vocês faturaram em janeiro de 2025? Dezembro de 2024? Que foi quando a gente se conheceu. Isso. Foi dezembro de 2024. Uns 200 mil. 200 mil. Tá. E aí em janeiro de 25? 300 mil, alguma coisa. Esses foram aumentando Aí em gradativamente. fevereiro a gente caiu. Sim. A gente faturou menos em Geralmente é um fevereiro. mês ruim, 200 historicamente. e poucos mil, com 0 a 0, a gente não lucrou nesse mês. Sim. Março a gente já faturou Dali perto pra dos frente, 500 mil, e aí dali pra frente é 700, 1 milhão, 1 milhão e meio e foi. Legal. E aí abril a gente fez 1 milhão, primeira vez, e aí depois múltiplos 7 dígitos todos os meses, e foi só crescimento de faturamento mês a mês. Mês passado vocês fizeram quanto? 3 milhões. Top. Com muito lucro. Muito lucro. Top, top. E beleza, aí primeiro que vocês contrataram foi um editor de vídeo e depois Suporte. suporte, E aí a gente contratou outro editor de vídeo. legal, Então, e aí depois copy, gestor de tráfego, e aí foi crescendo. foi crescendo. Show. E hoje, como é que vocês decidem a hora de contratar? A gente vê
como que tá daqui a 6 meses, para ver se a gente vai precisar aumentar a equipe dentro do planejamento estratégico. E aí a gente olha, vai precisar ou sob demanda. Então, por exemplo, saiu uma pessoa ou a gente demitiu essa pessoa, a gente vai atrás de contratar. Então, substituir. Exato. Por exemplo, a gente acabou de desligar um editor de vídeo e a gente precisa de outro. A gente está indo atrás de outro editor de vídeo agora, entendeu? Legal. E o próprio gerente de projetos ajuda nisso. Ele consegue dar parâmetros pra gente se o time está prestes a ficar sobrecarregado, se o time vai ficar sobrecarregado daqui X tempo. Pelo planejamento o time não vai dar conta, vai dar conta. Cara, isso é uma parada muito foda, que eu falo sempre, que a melhor hora de contratar é 3 meses antes de gargalar. E com essa gestão que vocês têm, né, principalmente com o gerente de projeto e todos os KPIs que eu sei que vocês têm, dá para prever que o copo vai gargalar, que o editor de vídeo vai gargalar, que o tráfego vai gargalar, e aí vocês conseguem se antecipar, contratar com calma, treinar com calma, para quando chegar prestes a gargalar, você já tem uma pessoa pronta. Mano, isso é muito importante. E além disso, a gente sempre gosta de ter uma margem ali. Então, o time nunca vai... A quantidade de gente que a gente tem no time nunca vai ser o limite da quantidade de demanda que a gente precisa. A gente sempre vai ter uma margem, porque, cara, no fim do dia todo mundo é ser humano. O cara pode ter algum problema pessoal, ou ele pode querer sair, ou acontecer algum problema que afete a cultura da empresa e a gente precisa desligar a pessoa, enfim. Então a gente nunca tá no limite, a gente sempre tem uma margem ali para não prejudicar a operação, porque a máquina não pode parar. Então. Top demais. E hoje, né, com a visão que vocês têm, experiência que vocês já têm, né, vocês estão há 1 ano e meio, quase 2 anos no mercado, já tiveram de direct response, né, antes vocês fizeram outras coisas. Vocês já tiveram um puta resultado, né, nesse pouco tempo de direct response. Hoje a visão de vocês é continuar nesse mercado, ir para outro mercado, porque assim, a gente viu, né, a gente já conversou sobre isso, teve uma grande onda, a galera rodando Nutra na gringa, tem gente que fatura 10 vezes mais que vocês, mas não tem o lucro de vocês, vocês sabem disso. Sim. Né, tem muita empresa lá nos Estados Unidos, Tem muito guru grande. Muito guru grande, que fatura 30 milhões, 20 milhões por mês e não tem a lucratividade que vocês têm, né, vocês sabem disso e o mercado todo sabe disso. Então, vocês pretendem continuar nesse mercado, ter mais experts, mais ofertas? Qual é o planejamento de vocês? A nossa visão é que esse mercado não vai parar de crescer. A gente já está fazendo isso há um bom tempo e a gente sabe como fazer isso, replicar esse modelo. Então, a gente acabou de fechar com uma nova expert para a gente poder alavancar mais a empresa, faturar o dobro que a gente está faturando hoje. E então, uma boa ideia é a gente mostrar todo esse processo para vocês aí, da gente, desde a contratação ali da expert até como que a gente tira um projeto do papel. O que tu acha, Thais? Cara, ideia fenomenal. A gente pode gravar, né? Vocês já acharam a expert nova? Sim, a gente fechou com ela. A gente pode gravar, fazer um curso, né? Mostrando pra galera como é que encontra expert, como é que estrutura toda a parte de oferta, de mecanismo, de funil, né, e mostrando como é que escala. A gente pode fazer isso, cara. Mas, aproveitando, né, antes da gente gravar, já explica pra galera, eu tenho muito cliente, tá, que é de low ticket, que o cara não tem expert, no máximo usa um expert IA, e ele roda ticket 37, 67, os caras sabem de tráfego, sabem de copy, eu tenho certeza que se eles tivessem um expert, eles faturariam 3, 4, 10 vezes mais, com muito mais lucro, só que eles não sabem encontrar experts, né? Tem também alguns outros mercados que a galera roda, mas não sabe entrar em contato com o expert, fechar ele, saber se o expert é bom. Cara, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês identificam, primeiro, que o expert é bom, né? Porque eu acredito que tem milhares de experts aí, mas nem todo mundo é bom, nem todo mundo está pronto para ir para o direct response. E como é que vocês fazem para entrar em contato e fechar com esse expert? A gente evita pessoas que já têm audiência, então é a primeira coisa. Porque para direct response não precisa de audiência. Não precisa de audiência, ou seja, a gente não vai atrás de experts que têm audiência, que na maioria dos casos eles querem porcentagem demais, ego muito grande, então não faz sentido dentro da nossa operação.
a gente vai atrás de pessoas que já sabem gravar, então ela já tem aquela desenvoltura intimidade em frente com à a câmera, né? Exato. Intimidade com a câmera. E que tem um sonho, né? Dentro do digital de ganhar dinheiro. E aí a gente proporciona toda a operação, toda a estrutura, investimento. Então, como a gente proporciona tudo para essa pessoa, é um negócio quase que irrecusável, do jeito que a gente fecha com o expert. Então, a gente pega uma pessoa que já é boa com a câmera, já tem um certo conhecimento, mas não muito, não precisa ter muito conhecimento. A gente consegue desenvolver ela, a gente faz a proposta para ela e é uma proposta basicamente irrecusável. Às vezes o expert, ele tá do teu lado e tu não Realmente. imagina. Porque assim, a gente usa o termo expert, mas não necessariamente a pessoa precisa ser um expert. No fim do dia é um ator, uma atriz. Que tem um certo conhecimento de alguma coisa. Exato. Então, Não precisa ser especialista, Exato. nem formado. Não precisa ser doutor em alguma coisa. Exato. Então, até porque o trabalho dessa pessoa realmente é atuar. É ler ali a VSL na frente da câmera, os anúncios, etc. Essa é a área de performance dessa pessoa. Ou seja, às vezes tu tem uma pessoa próxima a ti que é muito boa com a câmera, tem uma boa comunicação e etc. Ali tem um especialista e tu não tá olhando para isso, porque tu tá pensando, não, se eu quero rodar diabetes igual eu citei anteriormente, eu preciso de um médico, eu preciso de alguém que... Não, tu precisa de alguém que seja bom em desempenhar na frente da câmera. Eu vejo muito, né, um dos maiores nichos, que é o nicho de emagrecimento, não precisa ser nutricionista para ser expert. Não. Pode ser uma pessoa transformada, Sim. pode ser um personal trainer, né, pode ser várias pessoas que, como você falou, precisa ter uma boa comunicação, precisa ter intimidade ali com a câmera. E eu vou dar um hack muito legal, tá? Que eu já gravei no primeiro vlog, que eu gravei com o João Pedro, da Dr. Nature, que ele falou, uma das coisas que eles testam antes de fechar com o expert é se esse expert aguenta hate. Porque automaticamente quando a pessoa se posiciona na internet, vai vir hate. Ah, golpista, tá me enganando. Por mais que a pessoa não engane, entrega um produto e tal, vai vir hate. Ah, isso que você falou, não concordo. E tem muito expert que não aguenta. Uhum. Então, não sei se vocês analisam isso. A gente conversa muito com a pessoa antes de fechar, então a gente deixa muito claro como é que funciona. Que vai acontecer. Né? Exato. E a gente fala, cara, tu tem certeza? Meio que a gente reforça demais todos os problemas que podem acontecer, pontos positivos e pontos negativos, e a gente faz um teste com a pessoa. Então, tanto o teste de gravação, para saber se realmente a pessoa vai desempenhar dentro daquela mensagem, dentro daquele modelo que a gente trabalha, e também um teste ali se a pessoa ela realmente está esforçada e quer entregar o resultado, porque como a gente fala, cara, expert grava todo dia, é muito anúncio, é lead, é oferta, não é um trabalho de meio período, é um trabalho real, entendeu? Então tem que querer e tem que fazer acontecer. Top demais, top demais. Cara, muito foda. Eu fiquei animado, hein, pra gravar esse mini curso aí. Já vamos agendar pra semana que vem, mais da outra semana, já começar esse curso aí pra ensinar a galera. Porque assim, ó. Que faz na prática. Porque assim, ó, tanto o mercado de low ticket, quanto o mercado também de Nutra, Direct Response, a galera não sabe como encontrar expert. Não sabe como fechar com expert. E não sabe como trabalhar com expert. Como trabalhar com expert também. Porque não é fácil. Não é fácil, né? Não é Lidar fácil. com o ego, com a ansiedade, Tem várias coisas, depois a gente conversa sobre isso, né? Mais a fundo. E agora, eu quero perguntar uma coisa pro Vini, que eu sei que ele é muito brabo nisso, que na minha opinião, uma das coisas mais importantes no Direct Response, acredito que é a mais importante no Direct Response, depois que a oferta é validada, que é a criação de bons criativos. Na minha opinião, uma vez que tem uma oferta validada, é o 80-20 da operação. Não sei se você concorda comigo, mas eu sei que você é muito brabo nisso. Eu queria que você desse algum hack, algum ensinamento de como é que vocês fazem os criativos de vocês performarem tão bem. Cara, uma coisa que a gente sempre gosta de pensar, eu e o Vitor aqui, é o princípio das coisas. Porque se tu entender o princípio de determinada coisa, tu consegue fazer aquilo, replicar aquilo várias vezes. O princípio para um bom anúncio é o mesmo princípio da VSL. Tu precisa fazer uma ótima pesquisa
Tu precisa ver o que tá funcionando, o que tá funcionando no orgânico, o que tá viralizando. Formatos. Pô, exato. Agora tá muito viralizado o sabor, alguma coisa. Cara, tu pode pegar isso, botar em anúncio. Quais formatos de Reels, de TikTok que tá muito bombado, etc. E, cara, Posso dar um hack aqui? Só um negócio. Não pode ter medo de ser agressivo na copy. Não pode. Não pode. Se tu tiver um hook meia bomba, o teu anúncio não vai performar. Não vai. Tu não pode ter. Tem muito copy que eu já vi que o cara tem receio de, mas aí o hook vai estar muito agressivo, mas aí não sei o que. Cara, o hook precisa estar agressivo. Tu tá disputando com a Virgínia, tu tá disputando com a Choquei, com o Big Brother, blá 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 blá. Tu precisa. É uma guerra de atenção, entendeu? Se tu não tiver um hook muito bom, muito agressivo, teu formato tá extremamente atualizado, tua pesquisa não estiver em dia, tu não vai acertar anúncio, tua empresa vai morrer. Exato. Qual o hack, Vitor? O hack, esse hack eu acho que é brabo, hein? É pegar anúncios que já escalaram dentro do mercado. Tanto dos outros quanto o seu. Exato. Legal. A gente já pegou um anúncio, de muito tempo atrás, copiou ele na maior cara de pau. Colocou o seu expert. Exato. Né? Copiou de tipo a copy, né? Tô falando de copiar a copy. Mudou o formato para o formato atual, colocou o seu expert. Enfim, e faturou múltiplos 7 dias. Top. Múltiplos 7 dias. E também eu acredito que dá para fazer isso. E sabe de quando esse ad? Ah, A gente acertou esse ad em abril. Lembra que eu falei que a gente começou a faturar 1 milhão em abril? E esse ad roda até hoje e funciona até hoje. caraca. E um outro hack em cima desse é olhar mercados de outros países que Sim. são tão sofisticados quanto o Brasil, que dá para fazer a mesma coisa. Exato. Pô, um ad que tá rodando lá na França, escalado, cara, dá pra fazer a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Sim. Dá pra fazer bastante isso. E eu sei que tanto os brasileiros fazem isso com os gringos, eu sei que os gringos fazem isso com a gente e com os outros países também. Né? É uma excelente forma de você dar mais volume de teste criativo. Né? Uma outra parada que a gente falou lá embaixo, ainda falando de criativo, vocês falaram lá que muita gente vê teste como gasto. Uhum. E eu sempre enxerguei, quando eu rodava, eu sempre ensino isso para os meus clientes, que você tem que separar um budget é orçamento, tá, galera? Tem que separar um budget 10%, 20%, 15%, que você sabe que aquele dinheiro vai pro ralo. Mas que aquele dinheiro vai fazer sua empresa ter previsibilidade e muito lucro. Vocês concordam com isso? Como é que vocês enxergam isso? A gente concorda tanto com isso que a gente coloca isso como custo fixo da empresa e isso está dentro lá da planilha de financeiro para a gente ver quanto que a gente tem de caixa para rodar a empresa se ela parar de faturar amanhã. E os testes estão lá dentro. Pra ver. Foda. Mano, muito foda. Ô Vitor, cara, galera, sigam o Vitor no Instagram, tá o Instagram dele aqui embaixo. Segue lá. Encham o saco dele. Eu vou encher o saco dele. Eu quero que vocês me ajudem a encher o saco dele para ele abrir um grupo de mentoria. Porque o conhecimento que esses caras têm aqui, tanto o Vitor quanto o Vini, pouquíssimos caras no mercado têm. Vocês já viram que a operação deles é diferenciada. Quantas pessoas que vocês conhecem que tem uma operação como essa presencial? Com um escritório onde eles formam quase todo mundo, cara. Eles formam editor, eles formam Gestor de tráfego, eles formam copywriter. Mano, se você conhece alguém, eu vou olhar aqui para a câmera aqui, ó. Se você que está assistindo esse vídeo aqui, conhece alguém que tem uma estrutura como a deles, me avise porque eu não conheço. Eu não conheço. Do jeito que eles fazem, não conheço no Brasil. Pode até ter que existir, só que o cara é super low profile, assim como eles eram. Até agora, né? Depois desse vlog aqui, eles vão parar de ser low profile, porque o mercado todos vão conhecer eles, né? Então, cara, enchem o saco, me ajudem a encher o saco do Vitor para ele abrir uma mentoria. Pelo amor de Deus, tá? Esse conhecimento que eles têm tem que ser difundido no mercado para cada vez mais o nosso mercado, principalmente Direct Response, se profissionalize mais, entendeu? Pra gente concluir aqui, eu queria primeiramente parabenizar vocês pela puta empresa que vocês têm, muito foda. Eu tenho certeza que é só o começo, vocês vão continuar crescendo com a mentalidade que vocês têm, tá? Queria parabenizar, eu vi hoje, antes da gente de eu ir pro escritório deles, eu vi hoje, o Vitinho comprou uma BMW M3, preto fosco, coisa mais linda do mundo, com interior laranja. Interior peito, né? Interior peito, tinha que ser. Já cagou o pau que não comprou o iPhone 17 laranja, então ele recompensou com o interior laranja.
O Vini já tinha comprado uma Harley Davidson, muito top, e agora ele comprou uma X3, ainda não vi, mas quero ver, quero dar rolé. Tá? Parabéns pelo sucesso de vocês merecem, tá? Cada conquista de vocês. E eu queria que vocês deixassem um recado para minha audiência, que a maioria é fundo de funil, cara, já faturou na internet. Tem uns que faturam bastante aqui, que assiste a gente aqui. Qual recado vocês têm para dar para eles? Leva a tua empresa mais a sério e pensa no futuro. Qual que é a visão? Qual que é o teu objetivo daqui a 5 anos, 10 anos? E cria um plano para isso. Exato. Isso aqui não é renda extra para fazer um trocadinho na internet. Isso aqui é business. Empresa. E assim, não, o direct response, cara, isso aqui não vai acabar. A CIMED vai parar de vender remédio? Não. O povo vai usar remédio para sempre. A gente resolve o problema. Bota na cabeça que tu tem uma empresa que resolve o problema das outras pessoas. E aí, cara, nunca vai te faltar dinheiro. Dinheiro é infinito. Exato. E o Direct Response é só um modelo de negócio. É um meio, né? É um meio para vender. É só uma estratégia. Exato. E na minha opinião, é a melhor estratégia para fazer muito lucro. Na minha opinião, é a melhor. É a melhor. Não tem lançamento que bata. X1, pode até que X1 tenha mais lucro, mas não tem a escala que o Direct Response tem. E fazer Direct Response com o Expert tem muitas vantagens. Sim. No curso lá a gente fala das vantagens com mais profundidade, né? Que além de ter um reembolso chargeback muito baixo, economiza muita grana, ter o poder de ter uma pessoa real que conecta com o lead, trabalhar é muito bom. Back-end. Trabalhar back-end, ter uma aprovação de upsell alta para aumentar o seu ticket médio, trabalhar back-end para ter um ticket médio maior também, tem LTV maior. Então tem vários benefícios, galera, para trabalhar com expert. Então já é uma tendência aqui no Brasil. Tem muitos players migrando para esse modelo de negócio, né? Players que rodam o Direct Response em outros formatos estão indo querer trabalhar com expert, porque tem todos esses benefícios. No final, trabalhar com expert dá mais lucro. Sim. Você consegue o mesmo nível de faturamento, porém com mais lucro, né? Porque consegue trabalhar esse funil de expert. Então, galera, se preparem que a gente vai montar junto esse curso para você aprender como prospectar um expert bom, que vai dar resultado da maneira certa, como fechar contrato com ele, né? Como entrar em contato com ele, fechar contrato com ele, fazer uma boa negociação para ambos, mas principalmente para a empresa, como estruturar toda a parte de funil, mecanismo, copy, né? Como fazer a pesquisa, que é uma das partes mais importantes, como o Vini falou, e depois que tem tudo isso pronto, como escalar, tá? A gente vai fazer todo esse acompanhamento deles, vai ficar muito foda, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Vini, muito obrigado, Vitor, por ter ensinado toda essa riqueza que vocês ensinaram aqui para minha audiência, e parabéns aí por toda a operação, e eu tenho certeza que vocês estão só começando, vai vir muito mais milhões aí de faturamento e muito mais riqueza distribuída aí para vocês e para a equipe de vocês. É nóis, galera!